Bem-vindos ao curso Memorização de Versos Bíblicos. Hoje, em nossa primeira aula, estudaremos um pouco sobre o conceito de aprendizagem do verso para uma melhor aplicação mental. Lembrando que faz-se necessário que o ambiente que você irá estudar esteja calmo, sem perturbações externas. Isso fará que você se concentre mais. Tenha um caderno e uma caneta em mãos e anote tudo o que se passa na tela, pois a leitura acompanhada com a escrita ajudará a exercitar o aprendizado intelecto-motor, a fixar o verso no subconsciente. E agora, já posto em seu local de estudo, procure não sair para atender um telefone, para beber uma água ou qualquer outra coisa, a não ser que seja de extrema emergência, pois é muito importante a sua permanência no estudo até o final da aula. Isso afastará qualquer déficit de aprendizagem e não perderá o seu foco. Gostaria de apresentar aos meus irmãos alguns fundamentos teóricos, que são os princípios ativos para efetivar a memorização, no qual serão separados em duas etapas conceituais, os primários e os secundários. Os primários, há 4 funções, que é a leitura visual ou a leitura silenciosa. É aquela que você apenas vê e na sua mente você passa a fazer a análise dela, a leitura dela. Na segunda função é a leitura em voz alta, a leitura comum que você faz, para que você venha a escutá-la. A terceira das funções primárias é o escrever, o ato de escrever, a função motora, o exercício para a fixação do verso. E a quarta função é a repetição de todas as outras funções. Já a secundária também trabalha com 4 funções, que é a musicalidade, que é exercida a ouvir algum louvor em específico, louvor esse que tem que ser com base nas escrituras, tá? Também na voz alta também você acaba também que tendo essa melodia em sua mente. Esse assunto da musicalidade será abordado na terceira aula. Por enquanto, ficaremos apenas num conceito. Prosseguindo, a segunda função secundária é através das figuras. Figuras de mentalização para fixação daquele verso. Por exemplo, a Bíblia fala em Salmo 119, 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, uma das formas para que você venha fixar esse verso, quando você está tendo dificuldade, é, por exemplo, quando fala lâmpada para os meus pés, você coloca a figura de uma lâmpada e outro desenhozinho de um pé. E depois outra figura da Bíblia. Isso é uma das formas, tá? As formas de figuras. Não se preocupe com isso agora, tá? Estou só abordando esses conceitos, mas mais lá para frente iremos estudar cada um delas para facilitar a nossa aprendizagem deste conteúdo. A terceira função é o exercício de palavras, ou seja, você pega um termo de um texto, por exemplo, a palavra amor. Então você vai pegar esta palavra e vai conciliar com um versículo. Por exemplo, quando eu ouço a palavra amor, eu sempre concilio ela com Romanos 5:8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
nesse versículo de Romanos 5:8, há a palavra amor. Então eu acabo trabalhando, fazendo um exercício apropriado para sempre fazer essa ligação da palavra com o versículo. Já a quarta função são os textos argumentativos, ou seja, você tem uma argumentação introdutória, depois cita o versículo e depois você passa a explicar esse versículo, sendo que essa argumentação pode ser antes ou depois do verso. Isso também, essas funções em específico, vamos trabalhar posteriormente cada uma delas. Uma observação é que é fundamental ter foco, concentração e continuidade, mesmo em poucos minutos, pois será possível a sua aprendizagem. E com o tempo, os versos serão tão vívidos que recapitulá-los em 5 minutos será o suficiente, porque você já os sabe. Agora vamos trabalhar o nosso primeiro verso de memorização. Ele é muito comum, muitos ditam, muitos falam, e ele é essencial para a nossa aprendizagem. Se trata de João 14:6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria que você agora olhasse para a tela, continuasse olhando para ela, e que você passasse alguns minutos fazendo uma leitura silenciosa, olhando para essa primeira parte do verso. Agora eu gostaria que você pegasse essa primeira parte do verso, obviamente que esse verso é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. Então, para que a gente possa decorar melhor, faz necessário que a gente decore em partes. Então, gostaria que você pegasse essa primeira parte desse versículo e falasse 5 vezes em voz alta. Um exemplo, João 14:6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora a sua vez. Novamente, pela segunda vez, João 14:6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês. Continue mais 3 vezes. Agora só vocês. Agora eu gostaria que você passasse agora para a segunda parte. Da mesma forma, você vai olhar, fazer uma leitura silenciosa da parte B do versículo, que é: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu gostaria que você falasse em voz alta. Eu gostaria que você reproduzisse pelo menos por 5 vezes. Agora que você já fez a leitura visual em alguns segundos, e agora fez a leitura em alta voz e o reproduziu em 5 vezes, agora é a hora de você juntar a parte A do verso e a parte B, que é o verso completo de João 14:6. Olhe para a tela e agora eu quero que você faça uma leitura visual, uma leitura silenciosa, apenas olhando, no qual diz em João 14:6:
E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Agora, para finalizar o nosso exercício para a aprendizagem desse verso, eu gostaria que você pegasse seu papel, sua caneta e escrevesse esse versículo 5 vezes seguidas, sendo que a cada vez que você escrever o verso completo, eu gostaria que você o reproduzisse em voz alta pelo menos 5 vezes. Você escreve o verso completo uma vez e reproduzisse em voz alta 5 vezes. Feito isso, agora gostaria de falar aos meus irmãos uma observação acerca dos capítulos e os versículos. Os capítulos e os versículos, que são compostos por números, são memorizados na mente através da melodia. Então, não se preocupe, você aprenderá naturalmente. Posteriormente, como anteriormente dito, haverá uma aula específica sobre musicalidade, sobre melodia. Então, fique tranquilo. Prossiga no exercício que você aprenderá com certeza. Novamente, concentração, foco, atenção, que serão necessários para a sua aprendizagem. A aprendizagem é essa que é de uma maneira mais lenta, mas ela é uma forma efetiva. Então, muito obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Graça e paz.